António Jesus foi eleito nas últimas eleições autárquicas presidente da Câmara de Tondela, num concelho invejado por muitos devido ao seu desenvolvimento e pujança empresarial. O autarca do PSD, que assume pela primeira vez a presidência da autarquia, promete continuar na senda do progresso. José António Jesus fala do seu mundo na primeira pessoa. Seja bem-vindo ao programa de entrevistas da Centro TV na primeira pessoa. O nosso convidado de hoje é o novo presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus. Boa tarde e obrigada por ter aceito o nosso convite. Começaria por lhe perguntar se a vitória nas eleições do passado dia 29 de alguma forma estiveram dentro das suas expectativas. Naturalmente que havia um quadro de expectativa, desde logo pelas propostas que se apresentaram, mas acima de tudo também pelo respeito por um passado coletivo e comum que se foi desenhando e construindo de forma empenhada, mas também por estarmos convencidos de que poderíamos, tal como se veio a confirmar, ser aqueles que éramos portadores, por um lado, de respostas para um tempo novo e para um tempo diferente, e por isso induzimos uma estratégia muito centrada numa confiança no futuro, confiança esta que assenta na capacidade criativa das pessoas, na sua entrega na resolução dos problemas comuns, mas ao mesmo tempo a capacidade de sermos conjuntamente capazes de criar respostas para os novos problemas, de agregarmos vontades, sinergias, mantendo naturalmente uma estratégia de desenvolvimento consolidada no nosso território e em particular no nosso concelho. Portanto, o resultado foi um resultado que correspondeu a essa nossa expectativa, naturalmente num tempo difícil, num tempo onde um conjunto significativo de pessoas tem algum desencanto com a atividade pública, com a atividade política, o que provavelmente tem sempre uma expressão maior para quem se propõe a estes atos eleitorais e para quem procura ter este trajeto. Mas não deixo de dizer que foi um resultado muito interessante, muito positivo, tendo-se conseguido, naturalmente, uma composição do elenco camarário em que nos permitiu, em 7 pessoas, ter 5, e isso penso que é um motivo de grande satisfação e, ao mesmo tempo, um reforço da nossa responsabilidade. Qual foi a primeira medida que tomou depois de ter começado a exercer o atual mandato? E quem, como eu, fazia parte da equipa e da estratégia, naturalmente que nós procuramos ajustar procedimentos, procuramos ter estratégias adequadas ao perfil de cada um, mas diria que a primeira medida tomada centrou-se na valorização daquilo que eram as boas práticas que até então estavam a ser seguidas e, portanto, não introduzimos modelos de ruptura, não introduzimos modelos de corte antes de ajustamento e, normalmente, na área da administração e contratação pública, procuramos, como primeiras medidas, ir ultimando alguns processos que estavam em curso nessa fase. A questão da falta de água da rede pública e saneamento em algumas das populações do concelho tem sido alvo de críticas por parte da oposição e até da própria população. Até ao final do presente mandato pretende resolver o problema? Espera ter o problema resolvido? Tenho um ponto de partida diferente. Não creio que estejamos numa situação que se possa caracterizar como sendo esse um dos problemas mais críticos. No nosso concelho temos 2 áreas distintas. Em primeiro lugar, grande parte do nosso território, mais de 90% da população, no que diz respeito ao domínio público de abastecimento de água, é servido pela barragem de Paú. E, portanto, neste momento, a generalidade das freguesias, à exceção da zona do Caramulo e de São João do Monte e Mosteirinho, por razões óbvias, por estarem a uma cota altimétrica superior à da barragem, não é possível o seu abastecimento a partir da barragem, mas a generalidade do território do concelho, mais de 90% da população, já tem neste momento a possibilidade de ter oferta e distribuição do serviço de água. Poderão estar em causa algumas pequenas povoações cujos trabalhos que estão em curso irão permitir brevemente ter essa situação ultrapassada. Tal como no que diz respeito à rede de saneamento, estamos a ultimar em alguns casos hectares que são significativas, mas por outro lado, noutros domínios, já estamos a entrar numa segunda geração de hectares, reconvertendo, requalificando ou até construindo de novo novas hectares. Neste momento, para termos uma noção mais precisa, está em causa a qualificação, que no fundo é uma construção nova de raiz da nova hectare de Tondela, um investimento que se aproxima de 700 mil euros,
E está também em construção uma nova hectare na zona industrial municipal, esta preparada para tratamento físico-químico, cujo investimento ultrapassa 1.800.000 euros. Em ambos os casos, estamos a falar de novos equipamentos para substituir aqueles que já existiam. Portanto, poderemos dizer que estamos a fechar a nossa rede de distribuição de um lado do setor de água e do outro lado, em termos de tratamento de águas residuais, também a fechar a rede de equipamentos e, ao mesmo tempo, já a reconverter ou a construir soluções que, em alguns casos, teriam que ser mais modernas, mais eficazes e, portanto, mais capazes de responderem àquilo que são as exigências dos dias de hoje. Eu diria que, neste domínio de abastecimento de água e de saneamento, nós estamos a aproximar-nos de indicadores bem próximos de 90% a 92% da população do concelho, o que está muito acima da média nacional. Compreendo que as questões ambientais são, então, uma prioridade do atual mandato? Serão sempre uma prioridade, porque mesmo num quadro onde se suponha que temos todas as infraestruturas, naturalmente que há sempre um período de vida útil estimado para essas infraestruturas e, portanto, nunca é possível admitirmos o cenário de que tudo está feito. Quanto mais não seja as operações de manutenção e de gestão, nomeadamente numa rede tão dispersa como tem o nosso concelho, com o relevo que o caracteriza, obrigam a termos um conjunto muito significativo de estações elevatórias, a termos um conjunto muito significativo de estações de tratamento, algumas sem a dimensão que noutras áreas urbanas poderiam ter, e este trabalho de manutenção permanente que as nossas equipas têm que promover, bem como a requalificação regular destas infraestruturas, tornarão sempre presente este desafio. Repito, é um erro pensarmos que, por se termos as infraestruturas necessárias, em determinado momento elas estão preparadas ad eterno para resolverem sempre os problemas. Há um período de vida útil e há ajustamentos de procedimento e de rentabilidade e de eficácia que devem estar sempre presentes em qualquer estratégia, e eu tenho esses princípios como muito vincados na estratégia de gestão autárquica. O preço da água praticado aqui pelas águas do Planalto é considerado bastante elevado, ou pelo menos algo elevado pelos consumidores. Como é que a Câmara vê estas tarifas, ou se prevê rever estas tarifas? O preço praticado pelo metro cúbico de água é igual em Tondela, em Santa Combadão, em Mortágua, em Tábua e em Carregal do Sal. Isto é, nos 5 concelhos que fizeram a concessão da gestão da distribuição da rede de águas à Associação de Municípios de Malpeirão, e este, por sua vez, fez um concurso público ganho por uma empresa. O que está em causa é que, e essa foi uma das preocupações que já tivemos, e já reunimos com os responsáveis e estamos a estudar todos os cenários possíveis neste quadro. E poderíamos dizer que a ideia que está por trás, ou o problema, se resume a um princípio simples, que é saber se no preço da água estamos a pagar só custos da exploração do sistema ou se também estamos a pagar custos de investimento. No caso em concreto, por força da execução da barragem do Paúl, por força da execução de uma estação elevatória e de uma estação de tratamento, foram investidos mais de 40 milhões de euros entre a concessionária e a Associação de Municípios. Quer isto dizer que nesse quadro, e é um quadro que estamos a analisar e estamos a estudar, está um preço composto nesse preço de metro cúbico de água que incorpora um custo associado à exploração do sistema e um custo associado à manutenção e à comparticipação pelos investimentos realizados. É bem verdade que é um custo relativamente acima da média de alguns outros municípios. E estão, neste momento, até estudos feitos, comparados, em que nos permitem perceber qual é esta variação. Também é verdade que, por parte da entidade reguladora, a ERSAR, há princípios de orientação que apontam para que, tendencialmente, todos os sistemas devam ter um preço que permita, por um lado, pagar o custo da exploração e, por outro lado, sustentar aquilo que são os investimentos necessários para a vida futura destes sistemas de distribuição. Ora, quer isto dizer que, no nosso caso, essa avaliação está a ser feita, percebemos que nos tempos de dificuldade que muitas famílias vivem, este é um peso significativo,
Percebemos que tem sentido também ser explorada um outro enquadramento, que é a existência de tarifas sociais, em particular para as famílias de menores recursos, e, portanto, da reunião tida com a administração desta empresa, ficou um princípio que estamos a trabalhar, que é explorarmos todas as possibilidades que permitam, por um lado, procurar aliviar este custo, mas ao mesmo tempo não deixar de cumprir as obrigações que resultaram de um concurso e, acima de tudo, da renegociação que há bem poucos anos atrás ocorreu e que permite que esta empresa naturalmente tenha expectativas em função da sua estratégia de negócio e do seu plano de investimentos. Ou seja, será difícil rever essas tarifas? Quando há contratos, estamos amarrados a cláusulas. Naturalmente que num processo negocial, devem-se explorar todas as variáveis, todas as vertentes possíveis, para que, em última análise, nunca se possa pôr em causa um desígnio que para nós é fundamental, que é a salvaguarda do interesse público e permitir que a generalidade dos nossos concidadãos possa ter uma fatura mais aliviada. Também é verdade que a fatura e o preço que acompanha a água incorporam um conjunto de outros serviços prestados pelo município, como seja a recolha de resíduos sólidos urbanos, ou neste caso pela Associação de Municípios de Alto Beirão, como sejam as tarifas associadas à rede de saneamento. Bom, e estes custos também têm alguma expressão na fatura mensal e estamos a analisar todo este conjunto de questões. Mas não deixando de ser verdade também de que para nós as políticas fiscais não se resumem a esta matéria. Convém dizer que, tal como nos tínhamos comprometido em sede de campanha eleitoral, e no período da campanha eleitoral, já promovemos a realização de uma Assembleia Municipal Extraordinária, em particular no dia 28 de outubro, onde aprovamos uma nova aplicação de uma nova taxa sobre o IMI, colocando para 2014 a taxa mínima a aplicar sobre o imposto a pagar relativamente este ano de 0,3%. Isto é, o princípio das preocupações sociais em sede de política fiscal extravasa muito mais do que a questão associada à água e estamos atentos aos vários custos que, em particular, as políticas financeiras e fiscais têm nas pessoas. De que forma é que pretende atrair mais turistas ao concelho? Bom, na nossa estratégia de desenvolvimento faz naturalmente este pilar é importante na medida em que o desenvolvimento turístico assume uma preponderância muito significativa neste território. Percebendo nós que temos um território composto por duas dimensões distintas, mas que se complementam. Por um lado, a serra com tudo o que ela tem de característico, e isso tem a sua amplitude, e por outro lado também este vale que se estende até às termas de São Gemil. A Serra do Caramulo sofreu um ataque profundo com o violento incêndio que ocorreu neste verão, e portanto a primeira estratégia é, antes de saber como atrair mais turistas ou como ter uma estratégia concertada de desenvolvimento, é em primeiro lugar saber de que forma é que encaramos a revalorização da área ardida, em particular na Serra do Caramulo. E essa está a ser uma das nossas primeiras áreas de trabalho e que passa pela salvaguarda da biodiversidade ambiental do Caramulo, mantendo uma dimensão de exploração florestal produtiva, mas ao mesmo tempo também uma componente associada ao lazer, ao bem-estar, ao turismo natureza. E portanto temos um conjunto de projetos que nos parecem ser relevantes para que o Caramulo venha a assumir esta sua dimensão de espaço privilegiado para o turismo, o bem-estar, em particular promovendo uma oferta da valorização da componente de saúde. Componente esta que se estende também às termas de São Gemil e é nosso objetivo, assim que os fundos comunitários o permitam, vir a constituir uma candidatura para a construção de um novo balneário termal que corresponda a novos paradigmas de serviço, de exigência e de resposta qualificada. Neste espaço, naturalmente que a sede, enquanto principal palco do Concelho, tem uma relevância muito particular pela sua dimensão artística, nomeadamente no mundo da cultura, na atividade artística e cultural, mas também na atividade desportiva e, portanto, os pilares de desenvolvimento turístico assentam nesta visão
a dimensão da Serra, com as suas vertentes, a dimensão das termas e a sede do Conselho como palco privilegiado para a promoção turística. Falou no Caramulo e de encontro precisamente à próxima questão que lhe ia colocar, era se o Caramulo podia ser ou não melhor aproveitado precisamente em termos turísticos. Pois a primeira pergunta, ou melhor, a questão que se coloca é em primeiro lugar como revalorizar a área ardida. Esta é uma questão fundamental. Depois o Caramulo tem uma segunda dimensão que para nós também é muito relevante e que se prende com a revalorização de algum património edificado que está degradado e que está devoluto. Refiro-me naturalmente a antigos sanatórios que esperamos poder ajudar a criar uma estratégia de revalorização desses edifícios, refuncionalizando-os ou colocando-os em espaços que permitam que os seus promotores, os seus proprietários, possam tirar rentabilidade dos mesmos e, portanto, para nós tem todo sentido que olhar para o Caramulo e valorizar a Serra do Caramulo também passe pela revalorização deste equipamento degradado e pela reconversão que os mesmos terão que ter. Isto é, a estratégia do Caramulo não poderá passar só pela resposta de novos equipamentos ou infraestruturas públicas, terá que passar também pela requalificação urbana do património degradado que está na Serra, em particular na Vila do Caramulo. Os apoios prometidos pelo Governo para ajudar as populações atingidas pelos fogos no Caramulo já estão no terreno? Já estão no terreno em alguns domínios e noutros estamos a implementá-los. Já estão no terreno no que diz respeito à equipa do Instituto Nacional de Estatística, com os inquéritos que entretanto foram feitos e neste momento está a decorrer, estamos a ultimar aliás, uma candidatura a apresentar junto da CCDR para que no âmbito do Fundo Municipal de Emergência que foi constituído possamos ter resposta para a requalificação de algumas infraestruturas públicas, de alguns caminhos de acesso e, em paralelo também, amanhã mesmo, abrirá uma candidatura no âmbito do PRODER, que também irá permitir que se possam tomar medidas para evitar os maiores riscos de erosão, de deslizamentos e, acima de tudo, de contaminação das linhas de água. Portanto, os instrumentos estão neste momento disponíveis e estamos a trabalhar em conjunto também com o Instituto da Conservação da Natureza e Floresta, o ICNF, no sentido de se ultimarem os projetos e de rapidamente entrarmos na fase de lançamento de concursos para a execução de infraestruturas que possam vir a atenuar os riscos que hoje já são verificados e que já se sentem, em particular em muitos dos taludes que estão a ser, em alguns caminhos e linhas de água, que estão a ser ameaçados face às chuvas que já ocorreram e queremos antecipar cenários que possam ser mais gravosos no futuro. Tendo em conta que uma grande parte da área ardida é do Estado, acredita na sua reflorestação? Das reuniões que mantivemos também já se definiram as estratégias a seguir. Dessa parte ardida ela está em cogestão, isto é, ela não é necessariamente do Estado, o Estado faz parte da cogestão, num caso com os baldios e com as juntas de freguesia. Sobre essa matéria, o que está previsto neste plano e no relatório que o ICNF produziu é que possa ocorrer a reflorestação espontânea, já que estamos a falar de árvores adultas, nomeadamente pinho, que ardeu, de onde a semente irá produzir aquilo que os técnicos consideram como a medida mais ajustada, que é uma reflorestação espontânea e não provocada. Portanto, o que quer dizer que sim, a resposta é, estamos convictos que este plano estratégico que estamos a desenhar não só irá intervir num primeiro momento no restabelecimento das condições de proteção e de segurança às infraestruturas existentes, mas também no segundo momento numa estratégia de valorização ambiental e da reflorestação das áreas que tenham que ocorrer e, noutros casos, de reflorestação espontânea e natural, como será o caso das manchas de pinho que foram afetadas. O Concelho de Tondela é, de resto, olhado com admiração pelo número de empresas que tem conseguido atrair ao longo dos anos. Como é que a autarquia tem conseguido esse feito e se pretende também continuar, de alguma forma, esse trabalho iniciado pelo seu antecessor, o Dr. Carlos Marta? Nós definimos como um dos pilares estratégicos para a afirmação do nosso Concelho continuar a ser liderante e atrativo, sabendo que só através da criação de emprego, através do setor privado, através da fixação de empresas, nós poderemos tornar este Concelho atrativo e forte. Ele só o será na medida em que, por força desta capacidade instalada, se possam gerar empregos, se possa gerar a capacidade de realização das pessoas e, acima de tudo, dar-lhes oportunidade para que também aqui possam ser criadores, empreendedores e possam dar dimensão àquilo que é o nosso território.
Ora, esta estratégia só será bem concedida se formos capazes de manter um canal de proximidade, de resposta imediata às solicitações permanentes que nos são colocadas e aos desafios com que vamos sendo confrontados. Essa é a nossa principal estratégia. Capacidade de abertura, de disponibilidade e, acima de tudo, por acreditarmos que as nossas gentes, as nossas pessoas, as nossas povoações são pessoas capazes de olharem os desafios sempre com motivação acrescida. Em grande parte, a força do nosso tecido empresarial deve-se à capacidade dos nossos empresários, dos gestores dessas empresas, mas também à grande capacidade produtiva e de excelente qualidade que as pessoas do nosso território têm e, em paralelo também, à resposta que as nossas estruturas públicas, nomeadamente no setor da saúde e da oferta cultural, proporcionam para que, em particular, esses quadros dessas empresas possam encontrar no nosso concelho e no nosso território uma oportunidade de aqui viverem e também aqui se realizarem. A cultura tem sido outra das fortes apostas do município de Tondela. Aliás, aqui existe um grupo cultural que é uma referência e com o qual a autarquia tem feito várias parcerias. Pretendem continuar a apostar e a apoiar o grupo Acerte? A cultura é uma marca deste território. Desde há muito tempo que entendemos que a valorização da cultura, das iniciativas culturais, tem sentido quando as vivemos em parceria e em cumplicidade. E o que temos feito é precisamente isso, é identificar em cada momento aquilo que nos parece mais estratégico, sabendo que a oferta cultural tem uma capacidade atrativa muito forte e, acima de tudo, agrega sinergias e tem uma força transformadora na sociedade. Acredito que a principal ferramenta que poderemos dar é a capacidade de criar uma sociedade civil capaz de se alicerçar numa cidadania participativa e ativa. E a Acerte tem sido capaz, em conjunto com a nossa estratégia, de atrair ao território e de fortificar o território com essa cidadania ativa, construtiva, interventiva. Bom, e esse projeto tem sido desenvolvido desta forma. Este ano em particular, as atividades desenvolvidas em particular com a viagem do elefante foram a prova clara de que este é um projeto que já tem uma marca regional muito forte, que vamos querer manter, reforçar e, acima de tudo, enaltecer em cada momento, sempre sabendo que nas parcerias somos parte de uma solução e nunca de um problema. Que outras medidas nesta área também pretendem? Bom, mas o movimento associativo não se esgota naturalmente só nesta dimensão artística mais profunda. Temos um conjunto muito diversificado de associações culturais, desportivas, recreativas, são mais de 100 no nosso concelho e acreditamos que esta força também do movimento associativo, que o torna livre, autónomo, independente, é uma matriz que queremos preservar. Isto é, entendemos que devemos estabelecer laços de cooperação, principalmente num tempo onde a nossa sociedade é mais afetada por dificuldades, por problemas. Porventura, o movimento associativo é aquele que melhor pode responder a essa dinâmica, por estar muito centrado no voluntariado, por estar centrado na generosidade das pessoas, por não depender de poderes públicos instituídos, mas, acima de tudo, por, com eles, construir estas relações de cumplicidade e de promoção conjunta do desenvolvimento comum. No novo espaço do Parque Urbano estava também prevista a mudança de local da nova feira semanal. Ainda prevêem fazê-lo? O espaço da segunda fase do Parque Urbano integrava como uma obra de referência a requalificação do mercado municipal. Infelizmente, por razões que são contrárias à nossa expectativa e que se prendem com a fragilidade económica de algumas empresas, a empresa que estava a requalificar e a reconstruir este mercado municipal entrou num processo financeiro complicado, pelo que nos levou a tomar uma opção que passará pelo lançamento de novo concurso para aquela obra. Só após a conclusão do mercado municipal poderemos equacionar a solução para reposicionar ou não a feira noutros moldes, mas num espaço que seja contíguo ao mercado municipal.
portanto, é uma matéria que só teremos essa avaliação num segundo momento, não deixando de reconhecer que neste momento o espaço que era o espaço onde ocorria a feira está um espaço requalificado e que se projeta como uma continuidade da primeira fase do parque urbano. Quer isto dizer que a cidade de Tondela tem uma área que se aproxima dos 50.000 metros quadrados de espaços verdes, requalificados e que correspondem a uma nova fruição para a cidade, também como resposta a uma nova realidade urbana. Agora uma questão mais supramunicipal, a construção de uma autoestrada entre Coimbra e Viseu que substitua o atual IP3 é ou não prioritária? É prioritário garantir condições de acessibilidade em segurança e com boa fluidez. No quadro de restrições orçamentais que vivemos, penso que essa não pode ser a primeira bandeira, porque não há recursos para isso, nem, já se provou, os modelos das parcerias são modelos sustentados e eficazes que respondam a esta necessidade. A nossa prioridade será, junto dos poderes, criar condições para que se promova a requalificação e beneficiação desta infraestrutura atual, garantindo-lhe melhor fluidez, segurança acrescida e que corresponda às expectativas. Num tempo em que os recursos o permitam fazer, então que se equacione uma solução alternativa, nunca pondo em causa esta solução do IP3. Isto é, seria um erro estratégico para a região substituir esta via por uma outra que assentasse em cima dela, que fosse portajada e com custos acrescidos para os utilizadores. Portanto, entendemos que o princípio de razoabilidade e bom senso é defender a requalificação desta infraestrutura e, quando a situação financeira o permitir, então que se equacionem outras alternativas, nomeadamente a construção de raiz de uma nova autoestrada que não seja coincidente com este IP3. Gostava de assumir a presidência da Comunidade Intermunicipal de Dom Lafões? Todos nós somos chamados a defender os interesses dos nossos munícipes e é por isso que somos eleitos. Em qualquer cenário, entendo que no quadro da nova lei que regula as comunidades intermunicipais há um equilíbrio de bom senso que tem que ser sempre gerido. Este equilíbrio entra ou assenta num equilíbrio entre representar o maior número de municípios, por um lado, e, por outro lado, ter também a população que representa esses municípios também representada de forma minoritária. Ora, no atual quadro está em curso, após a instalação do Conselho Intermunicipal, um processo negocial, sendo já matéria assente entre os 14 presidentes de Câmara, que será sempre privilegiada a negociação, o bom senso e o equilíbrio em detrimento de protagonismos principais ou pessoais. Neste caso, para dizer que a disponibilidade do município de Tondela será sempre ajudar a encontrar soluções sólidas, sustentadas, que correspondam aos interesses da região e qualquer protagonismo pessoal nunca será essa a primeira prioridade. Muito obrigada, Dr. António Jesus, por esta Muito obrigado entrevista. também. Foi a conversa na primeira pessoa com o novo Presidente da Câmara de Tondela.